Alonso. Vamos que agora a bagaça vai começar. Vamos lá. E aí, moçada, beleza? Estamos ao vivo de novo para mais de 130 países via internet. Tudo beleza? Tudo tranquilo, tudo certo, tudo na santa paz. Vamos lá, vamos fazer mais uma resolução de prova de física de vestibular de medicina. Hoje vamos resolver a Unital, tá? Universidade Taubaté. É uma universidade evidentemente, fica em Taubaté, interior de São Paulo, tá? E é uma faculdade de medicina muito boa, bem tradicional, na região do Vale do Paraíba, tá? Antes, porém, vai dando boa noite aí de onde vocês estão falando, gente. Fala pra mim de que lugar vocês teclam, de que lugar neste planeta vocês estão teclando. Manda pra mim aí, por favor. E aí, vamos começar a provinha da Unital, tá? Esta provinha aqui não é uma provinha fácil, tá? É uma provinha aí, tem umas conteiras aí tipo FUVEST, tá? E ela é um estilo FUVEST, são 10 questões. Vocês vão perceber. Então vamos tocar o barco aí, como diria americano, let's touch the boat. Vamos lá. Um corredor, deixa eu arrumar aqui pertinho, aqui, agora tá beleza. Um corredor A, parte do repouso no instante t igual a 0, da posição x igual a 0 metros e desenvolve movimento retilíneo uniformemente variado, com aceleração de módulo 4 metros por segundo ao quadrado. O movimento cessa somente quando o corredor A atinge a abscissa x 200 metros. No mesmo instante t0, t igual a 0, um corredor B parte da posição x igual a 10 com velocidade inicial de 2 metros por segundo. O corredor B também desenvolve um movimento retilíneo uniformemente variado, sendo a sua aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Assim como o corredor A, B desenvolve esse movimento até atingir a abscissa 200 metros, tá? Sobre os movimentos dos corredores A e B, é totalmente correto afirmar: item A, após 3 segundos de movimento, a distância entre os dois corredores é 9 metros. Então a gente vai ter que julgar aí, né, o que ele tá falando, tá? Esses exercícios são chatos, né? Ficar julgando. Então vamos lá. Então vamos começar pelo corredor A, né? Então vamos colocar a equação do movimento, tá? Corredor A desenvolve um movimento uniformemente variado, o MUV, e o espaço do corredor A é dado pela clássica, famosa formulinha do sorvetão, né? S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. O que a gente chama de S, o cara tá chamando de X, tá? Então eu vou chamar de X também, tá? Então X do A vai ser igual. O A, ele partiu do X inicial igual a 0, tá? Então o espaço inicial é 0. A velocidade inicial, ele parte do repouso. A velocidade inicial do A é 0, então fica 0 vezes t. E a aceleração 4 metros por segundo ao quadrado. Então 4t ao quadrado sobre 2, tá? Então vai no fundo, a equação que dá a abscissa, aqui o espaço do A, vai ser 4 sobre 2, 2t ao quadrado, tá? Essa aqui é a equação que descreve o movimento do corredor A. A mesma coisa vamos fazer para o corredor B, tá? Sorvetão para o corredor B, então o x do B vai ser o S0 do B. O B, ó, veja, o que é esse zero, né? Esse zero é o espaço do móvel no instante inicial. O instante inicial é no instante t igual a 0, né? O instante que o cara aciona o cronômetro, tá? E nesse instante t igual a 0, o B está no espaço 10, tá? Então S0 do B é 10. A velocidade inicial é 2 metros por segundo, tá? A velocidade inicial aqui, 2 metros por segundo, vezes o tempo, e a aceleração do B é 2 metros por segundo ao quadrado, então fica 2t ao quadrado sobre 2, tá? Então, isso aqui vai dar x do B igual a 10 mais 2t, né? 2 sobre 2 dá 1t ao quadrado. Então a gente tem a equação que descreve o movimento do A, né? E a equação que descreve o movimento do B, tá? Então agora a gente pode julgar a alternativa A. Após 3 segundos de movimento, a distância entre os dois é 9. Então o que eu vou fazer?
Eu vou jogar 3 segundos aqui, vou calcular qual que é o espaço do A, vou jogar 3 segundos aqui e aqui, vou calcular qual que é o espaço do B, né? E aí, fazendo um menos o outro, eu vou ter a distância entre eles, tá? Então, 3 segundos, tá? Então, item A, bota 3 aqui, vai ser 3 ao quadrado 9 vezes 2, 18. Então, instante 3 segundos, o A tá no espaço 18 metros. E o B? Bota 3 aqui e 3 aqui, né? Vai ficar assim, ó. 3 ao quadrado 9, 2 vezes 3, dá 6, 6 mais 9, 15, mais 10, 25, tá? Então, no instante 3 segundos, o A está no espaço 18, o B está no espaço 25. Né? Qual que é a distância entre eles? 25 menos 18 dá 7. Certo ou não? Portanto, o item A não é. A gente faz toda essa conteira maldita para ver que não é o item A. Beleza? Item B. Quando A atinge x igual a 200 metros, B está 70 metros atrás dele. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar x igual a 200 na equação do A e descobrir em que instante o móvel A atingiu a abscissa 200, tá? Eu boto esse mesmo instante, né, aqui na equação do B para ver onde o B está, né? E aí eu faço a diferença entre as abscissas para descobrir a distância entre eles, tá? Então vamos lá. XA é 2t ao quadrado, então em que instante o x atinge 200 metros? Eu vou colocar no lugar do x 200, tá? 200 dividido por 2 dá 100, né? Raiz de 100, então o t vai dar 10 segundos. Então, em 10 segundos, o A atinge a abscissa 200 metros. Beleza? Agora, onde está o B quando o A atingiu 200? Né? O A atingiu 200 no instante 10 segundos. Então, agora eu vou colocar 10 segundos na equação do B, tá? Então, vai ficar assim, ó, xb igual a 10 mais 2 vezes 10 mais 10 ao quadrado, tá? Assim. 10 ao quadrado dá 100, 2 vezes 10 dá 20, mais 10, né? Então, 100 mais 20, 120, mais 10, 130, tá? Então, olha só, o B está na abscissa 130 no instante t igual a 10, mas no instante t igual a 10, o A está na abscissa 200. Então, o A está na abscissa 200 e o B está na abscissa 130, certo? Qual que é a distância entre eles? 200 menos 130, 70 metros. Quando o A atinge a posição 200 metros, o B está 70 metros atrás dele. Esta é a resposta de Loeder-Quijó. Então, a alternativa B de bicampeão do mundo. Beleza? Vamos verificar as demais, tá? Só para ter certeza. Se o corredor A atingirá a posição 200 metros 2 segundos após após B atingir a mesma posição. Veja, o A atinge 200 metros no instante 10 segundos. E nesse instante o B está 130, tá? Então o B, ou melhor, o A atinge 200 metros, a abscissa 200 metros, antes do B, né? O corredor A atingirá a posição 2 segundos depois do B. Não, é o contrário, né? O corredor A atinge a posição 200 antes do B, tá? Então a C não é, a gente já sabe que é a B, tá? D, o corredor A ultrapassará B apenas 1 segundo após o início da cronometragem, estando ambos na posição 40 metros. Bom, quando que começou a cronometragem? No instante t igual a 0. 1 segundo após o início da cronometragem, né? Se você começou no instante t igual a 0, 1 segundo após é no instante t igual a 1. No instante t igual a 1, onde está o A? Põe 1 aqui, ó, né? Olha lá, o x do A é 2, 1 ao quadrado. O x do A é 2 metros, tá? Tá claro aqui que o A não alcança o B, porque o B saiu do 10. Né? Se o A está em 2, no espaço 2, e o B está no 10, né? O A não alcançou o B, certo? Mas, para ter certeza, eu vou colocar 1 segundo aqui, ó, no x do B, tá? Olha lá, se eu colocar 1 segundo aqui, ó, 1 ao quadrado dá 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, mais 10, então 13 metros. Então, 1 segundo após o início da cronometragem, o A está na abscissa 2 e o B está na abscissa 13, tá? Então, eles não se encontraram, estão em abscissas diferentes, né? E essa abscissa também não é 40 metros, tá? Então, de jeito nenhum, é o item D. E o E, o corredor A não ultrapassará o B antes de atingir a posição 200 metros. Mentira!
Mentira, né? No instante 10 segundos, aqui a gente viu na alternativa B, que no instante 10 segundos, né, o A atinge a abscissa 200, tá? E nesse instante, o B está 130, o B está atrás, tá? Então, o corredor A não ultrapassará o B. Se o A, veja, se o A, no instante 10, está na frente do B, 200, e o B está na abscissa 130, e o A saiu da abscissa 0, e o B saiu da abscissa 10, então veja, o A saiu atrás do B, né? E no instante 10 segundos o A atingiu a abscissa 200 e o B a abscissa 130. Então no instante 10 segundos o B está na frente, o A está na frente do B, tá certo? Então, o A saiu atrás e no instante 10 segundos ele está na frente do B. Então ele ultrapassou em algum momento, tá? Então o corredor A não ultrapassará B. Mentira, ultrapassa, tá? Ultrapassa, A chega na abscissa 200 antes do corredor B. Beleza? Chatinho esse exercício aqui, tá? Mas na hora da prova, o que você faz? Você chegou na alternativa B e verificou que ela é a correta, desencana das demais. Achamos a certa, não precisamos ficar analisando as demais, tá certo? Aqui eu analisei porque a gente está aprendendo. Tudo bem, gente? Tá chegando o sinal aí? Vocês estão ao vivo aí? Alonso, beleza? Aí começou a questãozinha já, meio nabo já para botar ordem na casa, né? Que beleza. Muito bom. Então vamos lá, de onde vocês estão falando aqui? Cruzeiro, interior de São Paulo, Cotia, que beleza. São José dos Campos. A Carol tá falando de Taubaté, Texas, que beleza, hein? São Paulo, capital, São Paulo. Amanda perguntou, Unital é da VUNESP? Não, o Unital não é da VUNESP, tá? Eu acho que quem faz o vestibular da Unital é alguma empresa da Unital mesmo, ou a própria universidade, tá? Beleza, gente? Sacaram o primeiro exercício? Podemos tocar o barco? Vamos lá? Teve dúvida? Manda aí que depois eu vou dar uma olhadinha, tá, gente? Vamos lá, vamos para a próxima questão. São 10, senão a gente não sai daqui hoje. Questão 62. Vamos marcar os dados importantes. Um objeto cujas dimensões são desprezíveis está inicialmente em repouso, apoiado sobre uma superfície plana. Esse objeto, então, é sujeito à ação de uma força de intensidade 10 newtons, paralela à superfície, sobre a qual está apoiado o objeto, como resultado da ação da força aplicada e da força de atrito. Então, temos força de atrito. O objeto se desloca deslizando sobre a superfície por uma distância de 10 metros, descrevendo uma trajetória retilínea. Após o deslocamento de 10 metros, a força aplicada deixa de atuar. Muito bom. E o objeto desliza por mais uma distância de 40 metros até parar, mantendo sempre a trajetória retilínea. Sabendo que a massa do objeto deslocado é 10 kg e g 10 metros por segundo ao quadrado, coeficiente de atrito cinético entre o objeto e a superfície é d. Muito bom. Então vamos fazer o seguinte, tá? Vamos analisar, fazer o desenhozinho para a gente enxergar o que está acontecendo, tá? Então temos um corpinho aqui, está partindo do repouso, tá? Ele vai estar sujeito a uma força F paralela ao chão, né? De 100 newtons, né? E aí essa força vai permanecer, né, durante o deslocamento de 10 metros, tá? 10 metros. Aí, com isso, essa força constante vai impor, né, no corpinho uma aceleração constante, mesmo que eu tenha força de atrito contra, né? As duas são constantes, a força F e a força de atrito, vai impor uma aceleração constante, né? Então o corpinho vai acelerar e vai chegar aqui com uma velocidade V1. Aqui, a força F deixa de atuar, tá? E aí ele continua por inércia e passa a atuar apenas a força de atrito contra o movimento, até que o bloco para, né, aqui 40 metros à frente, né, do instante em que a força F deixou de atuar, certo? E a pergunta é o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície. Tá bom, então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos desenhar as forças aí. Então o bloquinho está aqui. Quais são as forças envolvidas? Eu tenho o peso vertical para baixo
eu tenho a normal, né, perpendicular ao apoio, eu tenho a força F, paralela ao apoio, que ele falou, tá? E a força de atrito contra a tendência ou contra o escorregamento, neste caso, tá? E aí, o que eu vou fazer? Bom, esse exercício aqui, como a força é constante, as forças são constantes e a aceleração, portanto, vai ser constante, caracteriza movimento uniformemente variado, tá? Então você poderia resolver o exercício usando as equações do movimento, tá? Dá certo. Mas eu vou resolver pelo trabalho, tá? Então vamos lá. Então no trecho 1 eu vou usar o TEC. Professor, o que é o TEC? É o Teorema da Energia Cinética. Trecho 1 é esse aqui, tá? Quando o bloquinho vai daqui até aqui, tá? Esse ΔS de 10 metros. Então o trabalho da resultante é igual à variação da energia cinética. Muito bom. Quem é o trabalho da resultante, né? O trabalho da resultante é a soma dos trabalhos de cada uma das forças, tá? Então eu vou abrir o trabalho da resultante como sendo o trabalho da força-peso, mais o trabalho da normal, mais o trabalho da força F, mais o trabalho da força de atrito, tá? E eu vou chamar o trabalho da força de atrito no trecho 1, tá? Isso aqui é igual à variação da energia cinética no trecho 1, tá? Quando ele parte do repouso e atinge a velocidade V1 aqui. Beleza? Então agora a gente vai calcular o trabalho de cada uma dessas forças aqui, né? Como é que a gente calcula o trabalho de uma força, tá? Então, vamos lá. Definição de trabalho de uma força constante. O trabalho da força constante é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre a direção da força e o deslocamento, tá? Então vamos lá. Quem que é o trabalho do peso? Seria o peso. Aliás, o peso quanto vale aqui, né? A massa do corpinho é 10, né? G é 10, então o peso vale M vezes G, 10 vezes 10, 100, tá? Então, o trabalho do peso seria o peso que é 100, vezes o deslocamento, 10, vezes o cosseno do ângulo formado entre a direção da força e o deslocamento. Veja, o deslocamento do bloquinho é na horizontal, tá? E o peso está na vertical. Portanto, qual é o ângulo entre a força e o deslocamento, né? É 90 graus, certo? E aí, o cosseno de 90 graus é 0, tá? Então você nem precisa calcular o trabalho do peso. Você já sabe que ele é 0. Por quê? Porque forças perpendiculares ao deslocamento não realizam trabalho, tá? Se o deslocamento é horizontal, forças que estão na vertical vão ter trabalho igual a 0. Então o trabalho do peso é 0, assim como o trabalho da normal, né? Olha lá, a normal está perpendicular à horizontal, né? A normal está na vertical, né? Ela está perpendicular ao deslocamento, portanto, o trabalho normal também é 0, tá? Então vamos para o trabalho da força F. Vamos calcular aqui. Quem que é o trabalho da força F? A intensidade da força F, que é 100, né? Vezes o deslocamento do trecho 1, que é 10, vezes o cosseno do ângulo formado entre a força F e o deslocamento. O deslocamento está na horizontal para a direita e a força F na horizontal para a direita também, tá? Então, força F horizontal para a direita, o deslocamento horizontal para a direita, mesma direção, mesmo sentido, o ângulo entre eles é 0, tá? O ângulo entre eles é 0, tá? Então fica vezes cosseno de 0. Cosseno de 0, pela matemática moderna, dá 1. E pela antiga também, tá? Não mudou, tá? Cosseno de 0 é 1 desde que existe a matemática, tá? Então vamos lá. Então vai ficar 100 vezes 10, 1000 vezes 1, 1000, tá? Então o trabalho da força F é 1000 joules. Eu vou lá e coloco aqui, mais 1000. Agora o trabalho da força de atrito. Vamos aplicar a formulinha de novo, tá? Trabalho da força constante é a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a direção da força e o deslocamento. Muito bem. Então, quem é a força? É a força de atrito. Como é que a gente calcula a força de atrito mesmo, né? Lembra disso? Força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal, tá? O coeficiente de atrito é a pergunta. E a normal, nesse caso, a normal tem a mesma intensidade do peso, certo? Como o peso é m vezes g, né? 10 vezes 10 dá 100, peso é 100 newtons, a normal é 100 newtons, tá? Então a força de atrito é μ
vezes a normal, que é 100, tá? Então essa força de atrito é μ vezes 100. Vezes o deslocamento do trecho 1, que é 10. Vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. O bloquinho está deslocando para a direita, horizontal para a direita. E a força de atrito é horizontal para a esquerda, tá? Então as duas têm a mesma direção, porém em sentidos contrários, certo? Então qual que é o ângulo entre as duas, tá? 180, beleza? Então fica cosseno de 180. E cosseno de 180 dá menos 1. Menos 1, tá? Então o trabalho da força de atrito no trecho número 1 é 100 vezes 10 mil, né? Vezes μ, vezes menos 1. Então menos 1000 μ. Tudo bem? Muito bem, aí eu vou lá e jogo aqui. Esse trabalho, menos 1000 μ. Isso aqui é igual à variação da energia cinética. Quem é a variação da energia cinética? A energia cinética final, tá? Que é aqui, ó, no final do trecho 1, que ele vai estar com uma velocidade V1, que eu não sei. Então vai ser m V1 ao quadrado sobre 2, a massa é 10, então é 10 V1 ao quadrado sobre 2, menos a energia cinética inicial, que é 0, que ele partiu do repouso, a velocidade inicial é 0, a energia cinética inicial, portanto, é 0, tá? Então vai ficar 1000 menos 1000 μ igual 10 dividido por 2 dá 5, né? Então, 1000 menos 1000 μ igual a 5 V1 ao quadrado. Pois bem, eu tenho uma equação e duas incógnitas, tá? Eu tenho μ e V1 como incógnita. Uma equação com duas incógnitas não dá para resolver, preciso de outra equação. De onde eu vou tirar outra equação? Do segundo trecho, tá? Então eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou desenhar as forças e eu vou aplicar o TEC, Teorema da Energia Cinética. Então, a partir, né, desse instante aqui, desse ponto aqui, a força F deixa de ser aplicada, tá? Então sobrou quem aqui? O peso, vertical para baixo, a normal, perpendicular ao apoio, e a força de atrito contra o escorregamento. Contra o escorregamento. Contra o escorregamento. Escorregamento. Quase que não sai essa palavra. Beleza, gente? Tudo bem? Tranquilo? Tá saindo? Tá chegando o sinal aí? Tá tudo bem? Beleza? Bom, então vamos lá. E aí eu vou aplicar o TEC de novo, tá? Vamos lá. Quem que é o trabalho da resultante? O trabalho da resultante é a soma dos trabalhos de cada uma das forças aplicada. Então o trabalho da resultante aqui é o trabalho do piso, mais o trabalho da normal, mais o trabalho da força de atrito agora no trecho 2. Isso aqui é igual à variação da energia cinética no trecho 2, tá? O peso é perpendicular ao deslocamento, seu trabalho é 0. A normal é perpendicular ao deslocamento, seu trabalho é 0. Qual que é o trabalho da força de atrito no trecho 2? Eu vou apagar esse pedacinho aqui, ó, e vou calcular agora o trabalho da força de atrito no trecho 2, tá? Então vamos lá. Então quanto que é o trabalho da força de atrito no trecho 2, tá? Vai ser a força de atrito, que a gente viu, μ vezes a normal, tá? A normal vale 100. O deslocamento do trecho 2 é 40 metros, né? E o ângulo entre a força e o deslocamento, né? O deslocamento tá para cá, a força tá para lá, o ângulo entre eles é 180, tá? Então, o ângulo é 180 e cosseno de 180 é menos 1, tá? Então, vai dar menos 4.000 μ, tá? Então, menos 4.000 μ igual à variação da energia cinética, tá? Agora, qual que é a variação da energia cinética? Agora, a energia cinética inicial é mv1 ao quadrado sobre 2, tá? M é 10, né? Então, é 10v1 ao quadrado sobre 2 e a final é 0, porque ele vai parar, tá? Então, a energia cinética inicial do trecho 2 é a final do trecho 1, tá? Que é isso aqui, ó, 10v1 ao quadrado sobre 2, tá? Então, o que é a variação? É a final, que é 0, ele para lá, menos a inicial. A inicial é isso aqui, tá? Que é a final que tinha no trecho 1. Beleza? Mesma coisa, nós cancela 10 por 2 dá 5, tá? Menos 4.000 μ é igual a menos 5 V1 ao quadrado. E aí eu tenho duas equações com duas incógnitas. Matamos o exercício, basta resolver o sisteminha de equações, tá? E do jeito que tá aqui, botar as duas equações, essa equação eu coloquei aqui,
essa outra equação coloquei aqui. Do jeito que está aqui, tá gostoso para a gente somar, né? Eu vou somar as duas equações. Porque na hora que eu somar, ó, o 5v1 ao quadrado mais menos 5v1 ao quadrado vai sumir. E aí eu vou ter só uma equação com mi, que é o que eu quero achar, tá? Então somando a de cima com a de baixo, 1000, aqui não tem nada, dá 1000, né? Menos 1000mi com mais menos 1000, menos 1000mi mais menos 4000mi dá menos 5000mi, tá? Então vai aqui, vai dar 1000, aqui somou menos 5000 e esses dois dá zero, tá? Passo 5000mi para o outro lado, fica positivo, portanto, olha, mata uma, duas, três bolinhas aqui, mi é 1 por 5, 0,2, que dá a alternativa D de Drauzio Varela. Ufa! Essa aí deu trabalho, hein? Beleza, gente? Gente, é o seguinte, parece que a live deu pau, hein? Parece que a live deu pau. E aí é o seguinte, se a live deu pau no ao vivo, tínhamos 65 pessoas. Muito bom. O que está acontecendo com o sinal? É o seguinte, eu vou continuar, tá? Eu vou continuar, porque vai ficar gravado e depois vocês assistem aí, tá? Realmente aqui deu queda de internet. Vamos continuar. Próxima questão aqui, ó. Vamos lá. Questão número 63. 63. Um automóvel trafega por uma estrada plana e retilínea, percorrendo uma distância total de 100 km. Desse total, 60 foram percorridos a 120 km por hora, 30 foram percorridos a 90 km por hora e 10 foram percorridos a 40 km por hora, tá? Sobre a velocidade média do movimento total, é correto afirmar que... Então vamos lá, vamos fazer o desenho. Então, o primeiro trecho, 60 km percorrido nessa velocidade, 30 km percorrido a 90 km por hora e 10 km percorrido a 40 km por hora. Muito bom. E aí, como é que a gente faz para achar a velocidade média total? Velocidade média total é o ΔS total pelo ΔT total, tá? Então, o ΔS total é 60 mais 30 mais 10. E o tempo total? Eu não tenho tempo total. Então, eu paro essa conta e vou calcular o tempo total. Eu tenho o ΔS de cada trecho e tenho a velocidade de cada trecho. Então, eu consigo achar o tempo de cada trecho. Tendo o tempo de cada trecho, eu somo tudo, vou ter o tempo total, volto aqui, resolvo a questão, tá? Vamos lá. Então, velocidade média aqui do trecho 1 é 120, o ΔS do trecho 1 é 60, vou achar o ΔT do trecho 1, tá? Então vai ser 60 por 120, dá meio. Mesma coisa, ΔS por ΔT, a velocidade do trecho 2 é 90, o ΔS do trecho 2 é 30, vou achar o ΔT do trecho 2. Então, o ΔT do trecho 2 é 30 sobre 90, 1/3 de hora. E no trecho 3, velocidade é ΔS por ΔT, a velocidade é 40, o ΔS é 10, né? E o ΔT do trecho 3 eu vou calcular, vai dar 1/4 de hora, tá? Então, aqui eu tenho as horas, né, de cada trecho, eu vou somar. Então, quem é o ΔT total? É o ΔT do primeiro trecho, mais o ΔT do segundo, mais o ΔT do terceiro, tá? Então, o ΔT total vai ser meio mais 1/3 mais 1/4, tá? Faz a continha aí, tira o mínimo, né? 12. 12 por 2 dá 6 vezes 1, 6. 12 por 3 dá 4 vezes 1, 4. 12 por 4 dá 3 vezes 1, 3. 6 mais 4, 10, mais 3, 13, tá? Então, dá 13 sobre 12 horas. 13, 12 avos de hora, tá? Então, aí eu volto com o tempo total aqui, né? Faço essa continha aqui, vai dar 100 sobre 13 sobre 12, tá? Vai dar aproximadamente 92 km por hora. Então, é correto afirmar que foi inferior a 90 km por hora? Não, não foi inferior. Não foi inferior. Foi 92, né? Foi superior? Foi superior. Foi superior a 100? Não.
Foi igual a 100? Não. Foi superior a 110? Não. Então é a alternativa B a resposta. Beleza, gente? Tamo junto. Muito bom. Muito bom. Próximo exercício aqui, ó. Vamos que vamos. Um veículo cuja massa é 3 toneladas, portanto 3.000 kg, está trafegando a 72 km por hora, também conhecido como 20 metros por segundo. O motorista então aciona os freios e leva o veículo até o repouso após percorrer uma distância reta de 40 metros. Considerando constantes as forças que atuaram sobre o veículo, então se a força é constante, vai implicar que a aceleração vai ser constante e movimento uniformemente variado. Tá? Desde o momento que acionar os freios até que ele parasse, a resultante das forças que atuaram no veículo tem módulo igual a... Então eu quero o módulo da resultante das forças. Tá? Vamos fazer o desenhozinho aqui. Ó. Então tem o veículo, ele está a 72 km por hora, divide por 3,6, 20 metros por segundo. Tá? Pisa no freio e vai parar, né, 40 metros à frente. Tá? Então, como ele falou que as forças são constantes, a aceleração vai ser constante mV, tá? Então dá para eu achar essa aceleração pela equação de Torricelli, tá? Então quais as forças aqui, né? O peso normal e a força F aqui brecando o caminhão para que ele pare, tá? Então vai, V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. A velocidade final é 0, tá? A inicial é 20, então vai ficar 0 ao quadrado igual a 20 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração que eu quero achar, e o ΔS é 40, tá? Então vai ficar 2 vezes 40, 80 vezes A, e o passo para cá fica negativo. Menos 80A é igual a 20 ao quadrado, 400. Então A é 400 dividido por menos 80, menos 5 metros por segundo ao quadrado, tá? Aí, ele quer um módulo da resultante das forças. Então, a gente agora aplica a segunda lei de Newton. Resultante das forças é massa vezes aceleração. A massa, 3 toneladas. Lembre-se disso. No sistema internacional, a massa é em quilograma, tá? 3 toneladas são 3.000 quilogramas, tá? Então, a força F eu quero achar. A massa é 3.000 e o módulo da aceleração, né? Vou colocar em módulo, que é o módulo aqui, vai ser menos 5, né? O módulo de menos 5 vai dar 5 vezes 3.000, 15.000 newtons. Mas as alternativas estão em kilonewtons. Quilo é 1.000, tá? Então isso aqui é 15 vezes 1.000 newtons ou 15 kilonewtons, que é a resposta à alternativa C. Então, ó, a gente fez os primeiros 2 exercícios, tá? Os primeiros 2 exercícios foram mais pesados, tá? E aí ele agora deu uma aliviada, tá? Então estamos fazendo 2 contas aqui e tal, mas já não tá mais complicado como estavam os 2 primeiros. Beleza? Vamos tocar o barco aqui, ó. Próxima questão. Considere um aquecedor de água, cuja potência é 8 kW. Por esse dispositivo, passam 200 gramas de água por segundo. Então a vazão é essa, tá? 200 gramas de água por segundo. Sabendo que a água chega ao dispositivo com uma temperatura de 28 graus Celsius, qual será a temperatura de saída? Então ele quer a temperatura final da água depois de passar pelo aquecedor. Por simplicidade, adote o calor específico da água como sendo 4.000 joules por quilograma graus Celsius, tá? Então, ele me dá a potência. E aí o que a gente faz? Exercício clássico de calorimetria, né? Potência é energia pelo tempo. Qual é a energia no aquecimento? Né? É o calor sensível, mc delta θ. Tá? Então a potência, vamos lá, 8 kW, quilo é 1.000, então 8.000 watts. Tá? Agora, vamos lá, vamos colocar a massa aqui. Ó. Qual é a massa? Veja, ele não falou que passam 200 gramas de água por segundo, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fixar o tempo em 1 segundo, certo? Então, em 1 segundo passa uma massa de 200 gramas. Então, para cada 1 segundo, a massa é 200 gramas, tá? Só que eu vou passar para quilograma.
0,2 kg. Professor, por que você passou para quilograma? Olha o calor específico. Ele está em quilograma, né? Joule por quilograma, grau Celsius. Quer dizer que as temperaturas têm que estar em graus Celsius, né? Essa aqui está, e as alternativas da resposta também está, beleza? A massa eu tenho que colocar em quilogramas, coloquei, né? E a energia vai ser em joule, tá? Do lado de lado igual, está em watt. O que é watt? É joule por segundo, tá? Então, quando eu coloco a massa em quilograma, faço a continha aqui, a energia vai sair em joule. Do lado de lá, a potência está em joule por segundo, que é watt, e então o tempo que eu vou achar vai sair em segundo, tá? Então, é só usar aqui, ó, a massa como sendo 0,2, o calor específico 4.000 e a variação de temperatura, que é o que eu vou achar, tá? E o tempo, se eu usei a massa de 0,2 kg, o tempo é 1 segundo. Olha que legal, a gente cancela 1, 2, 3 bolinhas aqui, 1, 2, 3 bolinhas ali, tá? 0,2 vezes 4, 0,8, tá? Então, o que vai dar? 8 dividido por 0,8, tá? Que vai dar 10, tá? Essa variação de temperatura é 10. Só que ele perguntou a temperatura final. Então, agora a gente vai abrir a variação. Como é que é a variação? A variação é a temperatura final menos a temperatura inicial. A variação é 10, tá? A temperatura final é o que eu quero achar, é a temperatura de saída, né? É a temperatura final. E a temperatura inicial é 28, tá? Então a variação é 10, a final eu quero achar, a inicial é 28. Então a final, 28 mais 10, 38 graus Celsius, alternativa aí de Edson e Hudson. Beleza, gente? Tranquilo? Então, ó, um comentário em relação a essa questão. Na verdade, não só em relação a essa questão, mas em toda a prova de vestibular que você for fazendo tocante à prova de física. Sempre muito cuidado com as unidades, tá? Algumas partes da física são bem claras isso, tá? Um exemplo, a calorimetria. É muito comum, né? Você ter o sistema usual, energia em calorias, né? Calor específico em caloria por grama grau Celsius, né? E aí a potência o cara te dá no sistema internacional, que é watt, né? Então eu tenho que ficar atento com as unidades e fazer as devidas conversões necessárias. Beleza? Muito bem. Questão 65 já era. Vamos para a próxima. Acompanha comigo, por favor. Sabendo que o calor específico do ar, a pressão constante é 0,237 calorias por grama grau Celsius e que 1 litro de ar equivale a 1,293 gramas. Então, ele está falando para você que o volume de 1 litro de ar tem uma massa de 1,293 gramas. Qual a quantidade de calor, ou qual a quantidade de calorias que abandonariam o volume de 50 litros de ar ao resfriar da temperatura de 25 para 5? Bom, abandonar quer dizer perder, né? Então, quando você está resfriando, ó, a temperatura inicial é 25, a final é 5. Você está resfriando, tá? Tá baixando a temperatura. E para baixar a temperatura, o corpo tem que perder calor, tá? E quando ele perde calor, a quantidade de calor vai ser negativa. A gente vai fazer a conta aqui, a gente vai ver que a quantidade de calor vai ser negativa, indicando que o corpo perdeu calor, tá? Então, exercício de calorimetria de novo. Que macete. Vamos lá. Ele quer saber o quê? A massa. Bom, qual que é a massa? 1 litro de ar tem a massa de 1,293 gramas, certo? Então, a massa de 1 litro, 1,293 gramas. Acontece que ele perguntou para 50 litros. Se 1 litro, 1,293 gramas, então 50 litros é só multiplicar por 50, tá? Beleza? Aqui é 50, tá? 50. Tudo bem? Vezes o calor específico, 0,237, tá? E aí, qual que é a variação de temperatura? A variação de temperatura é a temperatura final, 5, menos a inicial, 25. Tudo bem? As unidades estão coerentes? Veja, a massa está em gramas, o calor específico está em calorias por grama grau Celsius e o delta θ em graus Celsius, tá? E com isso, a quantidade de calor vai sair em calorias, tá? E aí, se você fizer a continha, 1,293
vezes 50 vezes 0,237 vezes menos 20 vai dar 306,44, tá? E o menos, né? Vem do delta θ aqui, essa diferença aqui vai dar menos 20, né? E esse menos diz para nós que o corpo perde calor, tá? Então aqui o corpo, no caso aqui a quantidade de ar, né? O ar perde, tá? Calor. Então o menos está dizendo para nós que está perdendo calor. Tudo bem? Isso equivale a uma perda de 306,44, alternativa A. Beleza, gente? Muito bem. Esse aqui foi suave, hein? Esse exercício é um exercício, uma continha só, um macete só, tranquilo. Vamos lá. Próximo exercício, exercício 67. No circuito abaixo, um gerador não ideal de resistência interna R tem os seus terminais ligados através de uma chave faca F. Então temos uma chave, um amperímetro A ideal e também fios ideais. É correto afirmar que, ligando a chave F, então pera lá. Amperímetro ideal. Gente, o que é um amperímetro ideal, tá? Amperímetro ideal, a resistência do amperímetro é nula, tá? Então, toda vez que ele falar para você que o amperímetro é ideal, né? Eu penso o amperímetro ideal como ele tem resistência zero, como se ele fosse um pedaço de fio. É como se ele fosse um pedaço de fio que consegue medir a corrente, tá? Então, toda vez que eu tiver um amperímetro ideal, no lugar dele, quando eu for redesenhar, eu coloco um pedaço de fio, tá? Porque ele não tem resistência, tá? E aí nós vamos fechar essa chave aqui. Então vai ficar assim, ó, né? Repare, o amperímetro estava aqui, tá? O amperímetro estava aqui. Eu troquei ele por um pedaço de fio e a chave nós fechamos. Então aqui que a gente tem? Nós temos o nosso gerador em curto-circuito, né? E aí vai circular uma corrente aqui que é a clássica corrente de curto-circuito, tá? Então se eu chamar aqui, ó, de pontinho A, ele falou pontinho A aqui, né? Entre esse ponto e esse ponto aqui só tem o fio, então o ponto é o mesmo, tá? Entre esse ponto e esse ponto aqui, o ponto é o mesmo, né? Então aqui eu posso chamar de A também, tá? Então o ponto B é igual ao ponto A, tá? Então esse ponto e esse ponto, ponto A, tá? Então o que está acontecendo com o meu gerador, né? Um extremo está conectado ao ponto A e o outro extremo também está conectado ao ponto A. Então, qual que é a diferença de potencial entre os mesmos pontos? A diferença de potencial é o potencial de um ponto menos o potencial de outro ponto. Mas os pontos são os mesmos. Então, quem que é a diferença de potencial de A para A? Né? É VA menos VA, que dá zero, tá? Então, é aqui que a gente vai fazer. Nós vamos pegar a equação do gerador e a DDP do gerador é zero, certo? E aí, com isso, vai circular a corrente de curto-circuito. Nós estamos curto-circuitando o gerador. Que beleza, né? Que o professor de português não nos ouça, né? Na física, curto-circuitar é um verbo. Que beleza, hein? Ó, esse menos RI eu passo para A, fica mais RI. Então, a corrente de curto-circuito é a força eletromotriz do gerador dividido pela resistência interna do gerador, tá? Bom, então é correto afirmar que A, nenhuma corrente é lida no perímetro. Mentira. Mentira. É lida... Qual é a corrente que passa pelo amperímetro? Né? O amperímetro estava aqui, não é isso? Vai passar a corrente de curto-circuito. Então o amperímetro vai medir a corrente de curto-circuito, tá? B, nenhuma potência é dissipada no gerador. A potência é dissipada na resistência interna do gerador, tá? Então vamos calcular qual que é a potência nessa resistência interna, tá? O que que eu tenho? A resistência interna é R, eu tenho o valor dessa resistência interna, e eu tenho a corrente que passa por ele, que é a corrente de curto-circuito. Então se eu tenho a corrente e a resistência, como é que eu faço para achar a potência? Potência I quadrado vezes R, tá? Então a corrente que passa aqui por essa resistência interna do gerador é a corrente de curto-circuito, E sobre R,
vou elevar ao quadrado, vezes a resistência, que é o Rzinho, tá? Aí fica E ao quadrado, Rzinho ao quadrado, vezes R. Aí cancela o quadrado de baixo com o R de cima, P é E quadrado sobre R. Então, nenhuma potência é dissipada no gerador? Mentira. É dissipada uma potência sim, é dissipada uma potência de E quadrado sobre R. Olha a alternativa C. A potência dissipada no gerador é E quadrado sobre R. Que beleza! Exatamente isso, tá? D, a corrente lida no perímetro é R sobre E, não, é E sobre R. Né? E D e E, a potência dissipada no gerador é R sobre E quadrado, é o contrário, tá? Então, a resposta alternativa C de chuchuzinho. Beleza, gente? Muito bom. Eu gostaria de saber onde é que eu deixei a minha água, tá? Minha água está ali atrás. Será que eu consigo pegar esta água sem desconectar as coisas? Ah, peguei. Muito bom. Muito bom. Parece que o chat caiu mesmo, hein? Uma pena, tá? Então, mas se vocês tiverem dúvidas, vocês escrevam as dúvidas aí, tá? Que aí o YouTube me avisa e eu vou lá e respondo para vocês. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. 68. Acompanha comigo. No circuito abaixo, o amperímetro, os fios e duas fontes são ideais. As fontes alimentam todo o circuito e, se admitirmos que R é igual a 0 ohms, né? Então, R é igual a 0 ohms. Esse cara aqui, esse resistor aqui tem resistência nula. É correto afirmar que a corrente lida no amperímetro é? Então, tá bom. Então, o que nós vamos fazer? Vamos redesenhar um circuito, tá? O que eu vou fazer? Ele falou que esse resistor aqui tem resistência 0. Então, eu vou trocar ele por um pedaço de fio, tá? Então, ele aqui é um pedacinho de fio. E o amperímetro é ideal, tá? Também, lembra, o amperímetro ideal. Então, esse Rzinho, ele falou que é 0, tá? E a resistência do amperímetro ideal é 0 também. Também vou trocar o amperímetro por um pedacinho de fio, tá? Redesenhando o circuito, fica assim. Então, no lugar do R, eu botei um fio. E no lugar do amperímetro, coloquei um fio, tá? Então, o amperímetro estava aqui. Beleza? Muito bem. E aí, ó, vamos lá. Esse cara é um gerador, tá? E aí, a corrente do gerador é do positivo para o negativo, tá? Então, a corrente sai pelo polo positivo, chamado de corrente I1. V2 também é o gerador, né? Como é que eu sei, professor? Ele falou aqui, ó, duas fontes, tá? Se é fonte, é gerador. Corrente sai do polo positivo, tá? Aí vem a corrente 1 aqui, vem a corrente 2 aqui, chega neste nó A, junta I1 com I2, e aí sai I3, né? A gente sabe, já pela lei, né, dos nós, né? Primeira lei de Kirchhoff, a soma das correntes que chegam no nó é igual à soma das correntes que saem deste mesmo nó, tá? Então, se eu quiser, eu já sei que I3 é igual a I1 mais I2, tá? Passa I3 pelo resistor 1, chega no nó B, se divide de novo, tá? Vai I2 para a direita e I1 para a esquerda. Beleza? Bom, qual é a corrente que passa pelo amperímetro? É a corrente que eu chamei de I2, tá? É essa corrente que eu quero calcular. Bom, esse exercício tem algumas maneiras de você resolver, tá? Você pode usar, né, pensar que a DDP do lado de cá, nesse ramo aqui, é igual a DDP nesse ramo aqui, tá? Aí já dá certo. Outra coisa, você pode fazer aqui, ó, usar a lei das malhas, né? Usar esta malha menor com esta outra malha aqui, você vai ter duas equações, resolve, tá? Ou simplesmente usar a malha de fora, que é o que eu vou fazer, tá? Então eu vou usar a lei de Kirchhoff, a lei das malhas, usando a malha de fora. Vou chamar esta malha de fora aqui, né? Esta malha de fora aqui, de alfa. E o sentido que eu adotei da malha, né? É esse sentido aqui, tá? Anti-horário. Tudo bem? Bom,
E aí vamos lá. Então, malha alfa. Eu vou partir do ponto A, tá? Então, vamos partindo do ponto A, a gente vai dar a volta para chegar no ponto A, tá? Então, ó, partindo do ponto A, eu encontro quem? Um gerador, tá? O sentido que eu adotei na malha, né, tá chegando no polo positivo, tá? Então, qual que é a DDP aqui? É V1, tá? Mas o sentido que eu adotei aqui chegou no polo positivo, então é positivo o sinal. Beleza? Vai percorrendo a malha, fio, 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 tudo fio, fio. Chegou aqui no outro gerador, tá? E então, qual que é a DDP aqui? V2. O sentido que eu adotei da malha está chegando no polo negativo deste outro gerador, do gerador 2, tá? Então, eu vou usar menos, tá? Continuando aqui, finalmente eu tenho um resistor. Como é que é a DDP no resistor? R vezes I. Resistor 2, R2 e 2, tá? E aí, como é que a gente faz o sinal no resistor? O sentido que eu adotei da corrente coincide com o sentido que eu adotei da malha? É o mesmo? É. Então, esse sentido aqui é positivo. Eu vou colocar aqui positivo, tá? Então, eu somei as DDPs, né, numa malha. A soma das DDPs vai dar igual a zero. Beleza? O que eu quero? Eu quero calcular a corrente que está passando por aqui, tá? De 2, tá? Então, esse V1 eu vou passar para lá, vai ficar negativo. O V2 eu passo para lá, vai ficar positivo, tá? Então, vai ficar R2 e 2 é igual o V1. O V2 passa para lá, fica positivo. O V1 passa para lá, fica negativo. E aí, basta passar o R dividindo. V2 menos V1 sobre R. Aí, o que você vai fazer? Você vai lá, V2 menos V1 sobre R2, alternativa B. Só que não. Como assim, professor? A pergunta não é a corrente I2. A pergunta é a corrente lida no amperímetro. Pô, professor, mas a corrente está passando no amperímetro, não é a corrente que você chamou de 2? Pois é. Só que é o seguinte, ele colocou aqui, mais aqui, mais, reparou? Tem um sinal de mais aqui e um sinal de menos aqui, tá? Então, ele está indicando para você, né, como é que são os contatos do amperímetro. E aí, o que ele fez? Ele colocou o contato positivo do amperímetro, a ponta positiva do amperímetro, no negativo do gerador, tá? Ele trocou. Como é que você conecta um amperímetro positivo do amperímetro no positivo do circuito, ou negativo do amperímetro no negativo do circuito? Igualzinho você faz com o voltímetro. O voltímetro tem... O voltímetro e o amperímetro, você tem dois contatos. Normalmente, um é preto e outro é vermelho, tá? O preto é o negativo, o vermelho é o positivo. E aí, como é que você faz? Você coloca o vermelho no positivo e o preto no negativo. E se você trocar? Vai medir o mesmo valor em módulo, porém com sinal contrário, tá? Como ele trocou, então o amperímetro vai medir esta corrente com o sinal contrário, tá? Então, ó, o amperímetro com a ligação invertida, o amperímetro lê I2 com o sinal contrário, com o sinal invertido. Então, multiplica isso aqui, ó, V2 menos V1 sobre R2, multiplica por menos 1, tá? Multiplicar por menos 1 vai ficar menos V2 mais V1, tá? Ou, se preferir, V1 menos V2 sobre R2, que é a alternativa D, tá? Então, sacanagem, tá, gente? É muito difícil o cara pedir esse tipo de coisa, tá? Então, você está habituado a calcular a corrente, que é a leitura do amperímetro, é a corrente que passa pelo amperímetro. Especificamente nesse exercício, ele deu os polos dos terminais lá do teu amperímetro e ele conectou errado. Ele trocou. E ao trocar, vai ler com o sinal invertido, tá? Por isso que a resposta é a alternativa D e não a B. Beleza, gente? Muito bom. Vamos tocar o barco. Próximo exercício. Exercício número 69. Uma das descobertas mais importantes no estudo do eletromagnetismo foi feita por Ørsted
ao perceber que uma corrente elétrica gerava um campo magnético. Estava assim provada a existência da tão esperada relação entre os campos elétrico e magnético, e, assim, tudo que o grande e intuitivo físico Michael Faraday precisava para revelar à humanidade toda a sua contribuição. Sabendo que a permeabilidade magnética do vácuo é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere, que o campo de indução magnética é B igual μ0I sobre 2πr, considerando um fio reto, infinito, percorrido por uma corrente de 2 amperes, é correto afirmar que a magnitude do campo de indução magnética, então ele quer o valor, o módulo do campo de indução magnética, medido em Tesla, produzido a 10 centímetros desse condutor no plano perpendicular a ele. Então, o que ele fez? Contou uma historinha, deu a fórmula, e aí deu os números. Você só tem que aplicar o que ele falou, tá? Então, o campo é μ0I sobre 2πr, tá? Então, vamos lá. Quem que é o μ0? 4π vezes 10 a menos 7. Tesla metro por ampere, sistema internacional. Então, tem que colocar tudo no sistema internacional. A corrente, quanto é que é? 2 amperes, tá? No sistema internacional. Ok. Sobre 2 vezes π vezes r, que é a distância. Ele falou que a distância é 10 centímetros, É um ponto 10 centímetros do fio. Beleza, 10 centímetros passa para metro, 0,1 metro, tá? Cancela. Olha que legal. Cancelamos este 2 com este 2. Este π com este π. 4 vezes 10 a menos 7 dividido por 0,1. 4 vezes 10 a menos 6. Tesla. 4 vezes 10 a menos 6, resposta C de suave. Aliás, a Unital tem essa característica, não sei se vocês repararem. Ela coloca as alternativas muito parecidas, tá? E aí você tem que tomar um certo cuidado na hora de assinalar. Você tá meio cansado ali, você deu 4 vezes 10 a menos 6, qual que é, Vai com calma que dá certo. E a última questãozinha da prova, vamos que vamos. Vamos lá. Louis-Victor de Broglie apresentou à Faculdade de Ciência da Universidade de Paris a proposta da existência de ondas na matéria. Somente 5 anos mais tarde, Albert Einstein reconheceu a validade da proposta de de Broglie. A hipótese de de Broglie era de que o comportamento dual, isto é, onda-partícula, da radiação também se aplicava à matéria. Em outras palavras, o comportamento dual não se restringia somente à luz, radiação, mas também deveria se manifestar em alguns casos nos elétrons, prótons, átomos e nas moléculas, matéria, e tem movimento ondulatório associado a eles. Diante desses fatos, imagine uma onda eletromagnética propagando-se no vácuo com uma velocidade de 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Se a frequência dessa onda, criada por uma fonte geradora de 100 MHz, é correto afirmar que a frequência do campo magnético, a ela associada, e o seu comprimento de onda são... Gente, a frequência da onda depende da fonte. A fonte gerou a onda com uma frequência de 100 MHz. Então a onda vai ter a frequência de 100 MHz. Que onda? A onda eletromagnética. O campo elétrico e o magnético vão ter uma frequência de 100 MHz, tá? Mega é 10 a sexta, tá? Lembra que o mega aqui vale 10 a sexta, tá? 100 MHz, 100 vezes 10 a sexta Hz, tá? Então, tanto o campo elétrico como o campo magnético na onda, oscilam nessa frequência de 100 MHz. É ele que é o comprimento de onda e deu a velocidade. V é igual a lambda F, tá? V 3 vezes 10 oitava, o lambda eu quero achar e a frequência 100 mega, 100 vezes 10 a sexta Hz, tá? 100 vezes 10 a sexta dá 10 oitava. Cancelou aqui, então o lambda é 3 metros, tá? Então a resposta 100 MHz, 3 metros, alternativa A de I need you, I want you, I miss you. E aí nós liquidamos mais uma provinha, esta aqui da Unital. Então vocês perceberam, gente, não é uma prova fácil, tá?
Tudo bem, no começo ele barbarizou, no final ele deu um pouquinho uma aliviada, tá? Mas isso é que é normal numa prova. A prova tem que discriminar. Ela vai ter questões mais difíceis, vai ter questões médias, vai ter questões um pouquinho mais suaves, tá? E é essa a ideia da prova, é realmente discriminar, tá? Então, leia com cuidado. Ele abrangeu aí, né, boa parte da física, tá certo? É o que se espera numa prova que tenha 10 questões, né? Então, com 10 questões, né, você pode cobrir boa parte do programa, tá? Mas algumas questões me chamam a atenção aqui, né? Essa daqui e a do campo magnético anterior é meio questão que eu chamo de palmeirinha, né? Professor, o que é palmeirinha? Palmeirinha é aquela senhora simpática que ensina receitas na televisão, já viu? O que é uma questão palmeirinha? É uma questão receita de bolo. Você quer fazer um bolo, como é que você faz? Você entra lá na internet, né? Busca lá a receita, leia, entenda e execute, tá? Então, basicamente, principalmente a questão anterior, tá? Em que ele deu a fórmula. Ele te explicou, você tem que ler, entender e fazer. Só isso. Então, assim, não precisa nenhum conhecimento, né, muito além daquilo que ele está falando na questão, tá? Bom, então, e aí, o que a gente vai fazer na aula que vem? Na aula não, na live. Na live da semana que vem, tá? Então, olha só, 19/11. Hoje é 12/11, quinta-feira que vem, 19 horas, né? Eu vou fazer a resolução de qual prova? Você vai falar para mim, tá? Você pode falar para mim no Instagram, pelo fisica.resolve, tá? Aqui este canal que você está... Aliás, você deu joinha aí? Dá joinha aí se você curtiu a resolução, tá? Me ajuda a divulgar o canal, por favor, tá? E no Telegram, eu coloco, quase que diariamente, eu coloco uma questãozinha de primeira fase e depois eu resolvo ela, tá? Pra gente ficar treinando para chegar na hora da prova bem afiado, tá? Então, o que a gente vai fazer semana que vem? Não sei. É vocês que vão me falar, tá? Então, a gente está chegando perto das provas dos vestibulares, então veja aí qual é o vestibular que eu ainda não resolvi, que vai te ajudar nessas provas que estão por vir, tá? Então, essa live da semana que vem está em aberto. Você vai me dizer, por favor, comenta aí, tá? Então, estamos no dia 12 de novembro de 2020, tá? Então, até a semana que vem, tá? Até a semana que vem não, porque eu tenho que preparar, tá? Então, daqui uns 3, máximo daqui uns 3 dias, 3, 4 dias, diga para mim que prova você tem que fazer, que você quer que eu faça, tá? Para eu preparar e fazer a resolução da semana que vem. Beleza, gente? Fechou? Muito obrigado pela atenção. Teve dúvida? Escreva a dúvida aí, tá? E escreva a dúvida também, né, no Instagram, que eu teria o prazer enorme em responder. Gente, muito obrigado. A gente se vê na semana que vem. Fechou? É isso, gente. Valeu.